Só que a soberba, irmão, ela é complicada, porque ela é o princípio do fracasso. Quando a gente bate no peito e fala, eu não abandono o Senhor por nada. A gente entra na igreja, vive milagres, vive sobrenatural e fala, eu não largo Jesus por nada. Não troco Jesus por nada. Sou fiel com Ele até o fim. E talvez você nesta manhã está dizendo isso. Estou contigo, Jesus, até o fim. Não troco porque sei de onde o Senhor me resgatou. Só que todo mundo é firme até ser colocado sobre o fogo da prova. Todo mundo é firme até ser colocado sobre o fogo da prova. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou firme. Por que você acha que tem tantas pessoas fora da igreja? Que já conheceram o Senhor, que já foram amigas de Cristo, que já viveram milagres, mas hoje estão fora. É por causa disso. Porque ninguém é firme o suficiente até ser colocado sobre um contexto de provação. Até que o Senhor te ensina no contexto e fala, então vamos ver se vai comigo até o fim. Vamos ver se é fiel mesmo. Vamos ver se me adora mesmo. Vamos ver se foi convertido mesmo. Vamos ver se foi firmado na rocha mesmo. Ou será que na primeira prova vai desistir? Ou será, meu Deus, será que com os lábios você fala uma coisa e o seu coração por dentro é outra? Porque existe uma palavra que fala, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra, me adora, mas o seu coração está longe de mim. E muitas vezes somos assim. Estamos aqui adorando, glorificando, mas o nosso coração na primeira prova não suporta, não aguenta, porque não foi transformado totalmente, não foi firmado na rocha, não criou raiz. Em vez de ser humilde, Pedro ensinou a ser mais fiel do que todos. E chega um momento então da história, a crucificação de Jesus. Chega o momento da história que todos estão reunidos. Glória a Deus. Todos estão reunidos para ver a crucificação de Jesus, aquele que andou lá na corpo. Jesus, aquele que era íntimo de Pedro. Não tem como não se emocionar com essa palavra. O meu coração dói. O meu coração dói de pensar na decepção. Jesus está no momento de sua crucificação. E Pedro, então, ele está dentro da casa do sumo sacerdote. Estavam presentes toda a suprema corte dos judeus, reunidos para condenar e julgar Jesus. E sabe onde Pedro estava? Dentro desta casa. Pedro, aquele que foi resgatado num contexto de milagre, aquele que foi chamado e viu o milagre acontecer, aquele que foi transformado em pescador de homens, aquele que andou sobre as águas, aquele que estava no monte da transfiguração, aquele que estava dentro da casa de Jairo, aquele que foi convidado por Jesus para orar, está agora dentro da casa dos inimigos de Cristo. Ele está inserido num contexto, no lugar errado, com pessoas erradas.
reagiu diretamente para o seu fracasso. Para que você entenda que há lugares, preste muita atenção. Jesus me ajuda. Há lugares e pessoas que devem ser evitados. Existem rodas da sua vida, casas da sua vida que devem ser evitados. Porque grande é o problema de você estar dentro do território do inimigo, com pessoas erradas, na hora errada, no lugar errado. E olha que Pedro batia no peito e falava: eu sou fiel. Mas ele estava dentro desta casa. Para que você entenda que existem companhias que não são para você. Existem amizades que não são para você. Existem casas que não são para você. Por mais que você use aquela desculpa que diga: eu tenho que ser luz no meio deles. Não. Isso tem que ter um certo equilíbrio, irmão. Isso tem que ter um certo limite. Porque é bem verdade que você tem que sim mostrar a sua luz. Só que existem pessoas que precisam ser evitadas. Porque bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que é para você entender que tem amizade que não é para o teu meio. Tem amizade que não é para o teu propósito. Tem amizade em lugares que não servem para você. Porque na primeira prova, sabe o que elas vão te fazer? Te puxar para a ruína. Porque você acha que essas pessoas que saíram da igreja saíram sozinhas? Ou você não escuta no mundo afora dizendo: eu saí da igreja porque fulano fez isso. Eu saí da igreja porque ciclano fez isso. Eu saí da igreja porque fulano me falou isso. Eu saí da igreja porque um belo dia eu fui para o mundo e ali eu sentei numa roda de amigos e falei: ah, quão bom é estar aqui. Ninguém sai da igreja sozinho. E sempre terceiriza a culpa para o terceiro, para alguém. Ninguém bate no peito e fala: eu não era transformado e não aguentei a pressão da prova. A gente é tendencioso a sempre negligenciar e falar: foi por causa de ciclano que eu saí. Sendo que o maior problema está no nosso coração. Que nos deixamos andar com amizades que não são para nós. Pedro está dentro dessa roda. Que ele deveria manter distância. Chega um momento então que Pedro está assentado fora do pátio e aproxima-se uma criada de Pedro e diz: você também estava com Jesus o Galileu? Pedro olha para ela e fala: eu não sei do que você está falando. Pedro olha para ela e fala: eu não sei do que você está falando. Pedro, que viveu tantas coisas, olha para ela e fala: eu não sei do que você está falando. Ele nega diante de todos a primeira vez. Nessa mesma noite, neste mesmo lugar, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estão ali reunidos de uma maneira ilegal para condenar Jesus. Eles estavam ali de uma maneira ilícita, porque não era possível que prendessem alguém durante a festa da Páscoa. Segundo, eles não podiam se reunir à noite para julgar ninguém e nem condenar nenhum prisioneiro. Terceiro, eles não podiam condenar ninguém sem que eles dessem antes a oportunidade de defesa. Veja a situação em que Pedro estava inserido: numa condenação ilegal de Jesus, numa condenação que não podia acontecer pela lei. E Pedro estava sentado ali
E o Sinédrio, além disso, contratou falsas testemunhas contra Jesus. E Pedro estava no meio. Chega então na casa do sumo sacerdote outra criada e registra as seguintes palavras: Você que está aí no meio, você esteve com Jesus. E Pedro diz: Eu não conheço este homem. Meu irmão, parece que cada vez que ele nega, mais triste fica. Porque primeiro ele diz: Eu não sei do que você está falando. Segundo ele diz: Eu não conheço este homem. Como que ele pôde? Como que ele pôde olhar e falar: Eu não conheço este homem? E dentro do coração dele gritando: Eu vivi tantas coisas com ele. Só que publicamente dizer: Não conheço. Na terceira vez, o mesmo Pedro, que já tinha negado a Cristo, Pedro quebra todos os seus vínculos com Jesus. Ele quebra tudo aquilo que ele já viveu. Na sua terceira negação, todos estavam olhando para Pedro agora, publicamente. E chega outra pessoa e diz: Você também esteve com eles, porque o teu sotaque te denuncia. Você também esteve com eles, porque é nítido que você é um deles. Só que Pedro, novamente, ele diz: Eu não conheço este homem. O sotaque galileu de Pedro, ele era inconfundível. Só que ele diz: Eu não conheço. E é neste momento que o galo canta. Pedro tinha sido avisado. Jesus havia avisado: Você não é tão forte quanto parece. Você não é tão firme quanto parece. O galo vai cantar e você vai me negar. E o galo canta. E naquele mesmo instante, a palavra vai dizer que Jesus olha, olho a olho, para Pedro. Depois de Pedro negar 3 vezes, Jesus crava o seu olhar diretamente nos olhos de Pedro. E naquele instante que Jesus olha para Pedro, a palavra vai dizer que Pedro chora amargamente. Jesus olha para ele com um olhar que diz: Mas Pedro, eu te amei tanto. Eu te amei tanto. Jesus olha no fundo dos olhos dele, como se quem ele quisesse dizer: Como você pode fazer isso comigo, Pedro? Porque você fez isso comigo? E a palavra vai dizer que ele chora amargamente. O choro do arrependimento. O choro do arrependimento. Como se ele falasse: Jesus, o Senhor me avisou. O Senhor me falou que isso ia acontecer. Jesus olha pra gente nesta manhã, não com um olhar de acusação, mas com um olhar de sinceridade, dizendo: Eu estou vendo tudo o que você está fazendo. Não é para te condenar e nem para te julgar, mas eu estou vendo, eu estou nos olhos, com os meus olhos fitos ao seu, e eu vejo tudo o que você está fazendo. E o que o Espírito grita ao meu coração é a pergunta que ele faz: Como é que você pode fazer isso comigo? Irmão, tá difícil de ver, porque eu sei que Jesus pergunta para mim: Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Jesus está olhando para você nesta manhã e dizendo: Eu te dei tanto.
Eu te chamei para que, independente da situação, você bata no peito e fale: eu sou servo de Cristo. Eu sou pescador de homens. E ainda que os inimigos afrontem no seu rosto e falem: você é um deles. Sim, eu sou. Ainda que eu perca a minha vida, eu prefiro perder a minha vida, mas ganhar a minha alma para o céu. Eu fui uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu neguei o que Deus tinha para mim. Eu quero ser muito breve em meu testemunho, porque o tempo não me permite contar inteiro. Mas eu não sou uma pessoa que fui nascida e criada na igreja, não. Pelo contrário. Não sou uma assembleiana raiz desde o princípio da minha vida, não. Fui uma pessoa completamente, escuta isso, completamente do mundo. Não sei se você já teve a oportunidade de passear lá fora, nas ruínas que Satanás nos oferece. Mas eu espero que essa oportunidade nunca chegue na sua vida, porque eu tive. Até os meus 19 anos, hoje eu tenho 25, eu vivi uma vida completamente mundana. E ninguém da minha família é cristão. Eu nunca fui criada no evangelho, não. Eu era católica, só que eu não participava de nada. E o Senhor, por diversas vezes da minha vida, Ele me chamou. E eu não quis. Eu participei de encontros de igreja. Eu participei de retiros de igreja. Eu estudava numa escola completamente baseada nos princípios de Deus. Era uma escola católica, só que eles pregavam o evangelho lá dentro. Só que eu nem dava bola. Eu fazia parte de um grupo que chamava AJS, Articulação da Juventude Salesiana. Era um grupo missionário que ia pelas cidades do Brasil levando a palavra e o evangelho aos necessitados. Só que eu não ia por isso. Eu ia para passear. Fui várias vezes. Participei de vários eventos. Só que quando o Senhor me cobrava uma posição, eu falava: não quero. Eu sei o que Deus tem para minha vida, mas eu não quero. Porque eu não quero largar a vida mundana que eu levo. Não consigo. Eu, com 6 anos, perdi meu pai. Não tenho muitas lembranças dele. Mas por causa disso, por causa dessa perda, por causa dessa falta de referência paterna na minha vida e na minha casa, cresci com o meu coração angustiado. Porque eu não tinha uma referência de pai. Eu olhava as pessoas na escola, no dia dos pais ensaiando, comprando presente para os seus pais, pedindo para os seus pais para sair, para se divertir. E quando eles olhavam para mim e falavam: você não vai perguntar para o seu pai? Eu falava: não tenho. Não tinha o meu pai. E quão difícil é, irmão, você não saber o que é o amor do pai. Por este motivo, a minha mãe sempre foi essa referência na minha casa. Eu tenho 3 irmãs, eu sou a 4ª filha. Minha mãe cuidou de 4 filhas sozinha. Sustentou a minha casa. Minha irmã mais velha engravidou, teve minha sobrinha mais velha, cuidou de mais uma. Minha tia, irmã da minha mãe, ficou doente, cuidou de mais uma. 6. Éramos 7 mulheres na minha casa, todas cuidadas pela minha mãe. Minha mãe perdeu os pais, os meus avós, e todo o tempo foi firme. Sustentou a minha família. Por este motivo, por não ter um pai, eu cresci completamente apegada à minha mãe. Lá na minha casa, todas nós éramos muito unidas, éramos amigas. Porque o refúgio que eu não encontrava no meu pai, eu encontrava na minha mãe. Cresci amiga dela. E aquela angústia, eu não conseguia colocar para fora. Até os meus 17 anos. Eu cresci, irmãos, 17 anos angustiada. 17
17 anos sem conseguir chorar, sem conseguir falar o que me afligia. Aos 20 anos, minha mãe tinha se aposentado. Quando ela se aposentou, ela estava vivendo a melhor fase da vida dela, curtindo a vida. Fez curso de gastronomia, cuidava da minha casa com excelência, cuidava da minha sobrinha que ficava em casa, me levava para tudo quanto é canto, me levava para viajar, me dava conselho, me ajudava. Só que com 20 anos eu saí para trabalhar e minha mãe foi fazer uma viagem para Curitiba, ela e mais 4 amigas. E neste dia eu estava trabalhando, 2 horas da tarde, eu senti um aperto no meu peito e falei, alguma coisa aconteceu. Já era o Espírito Santo me preparando. Fui para a faculdade à noite e na faculdade eu tinha prova. Terminei a minha prova e falei assim, gente, eu preciso ir embora, porque eu sinto que alguma coisa aconteceu. E a minha amiga, que nunca tinha me dado carona, olha para mim e fala, vou te levar em casa. Eu ia embora de ônibus. Ela me colocou dentro do carro dela. E neste carro eu recebi uma mensagem. Um amigo meu me mandou um print do portal Bonde. E nessa notícia está escrito: